Prezados amigos, que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Eu sempre observei as paisagens da vida através de minhas janelas. Houve um tempo que a minha janela se abria para um sobrado. Eu ficava observando os pombos que pousavam no telhado daquele sobrado. Eu era criança, achava aquela visão maravilhosa e me sentia imensamente feliz. Houve um tempo que a minha janela dava para o mar, onde pequenos barcos deslizavam suavemente nas águas esverdeadas. Eu não era mais criança, mas aquela visão litorânea me deixava muito, muito feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para um quintal, onde uma bela mangueira alargava a sua copa. À sombra daquela árvore, algumas crianças brincavam e, percebendo-lhes o brilho no olhar e o sorriso largo, eu me sentia completamente feliz. Houve um tempo que a minha janela se abria para uma cidade e eu contemplava a rotina de minha rua. Todas as manhãs, um homem trazia um balde com água e com as próprias mãos ia regando as flores do canteiro que ele cultivava. Aquela visão me deixava imensamente feliz. Às vezes, eu abro a janela e me deparo com um jasmineiro em flor. Avisto crianças que vão para a escola, vejo pardais brincando nos fios da rede elétrica. Às vezes passa um avião, às vezes eu acompanho as peripécias de um cão. Vejo todas essas coisas e me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros afirmam que existem somente na minha janela. Mas eu lhes digo que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Meus amigos, esta página é de autoria da escritora brasileira Cecília Meirelles. Nesta página, ela nos fala da arte de viver, da arte de ser feliz. Quando eu me deparei com esse texto, foi impossível não fazer um paralelo com a doutrina espírita. Sim, porque o Espiritismo tem aberto para todos nós inúmeras janelas. O conhecimento da doutrina espírita ampliou para nós os nossos horizontes de entendimento. O Espiritismo, portanto, abriu para nós a janela do entendimento, descerrou para nós a janela da compreensão, ampliando os nossos horizontes. A doutrina nos permite enxergar além dos horizontes materiais. O Espiritismo é, sem dúvida, bênção, caminhos novos à nossa frente. O nosso propósito nesta noite é refletir exatamente nessas questões. Como o Espiritismo tem influenciado a nossa vida. Como a doutrina tem aberto para nós janelas de novas possibilidades, permitindo-nos pensar de maneira diferente, ver as coisas de forma diferente, agir de forma diferente. Nós vamos então recorrer a 3 conceitos muito importantes na existência, para que nós possamos juntos refletir como o Espiritismo nos auxiliou a mudar a maneira de ver, de entender essas questões da vida. Vejamos primeiramente a questão da existência. O que significa para nós viver aqui na Terra? Há aqueles que dizem:
que viver aqui na terra é sofrer. A terra é um mundo de provas, de expiações. Viver aqui na terra é caminhar por um caminho de pedras, de espinhos. Viver na terra é derramar lágrimas. Essa é a opinião dos pessimistas, daqueles que não conseguem enxergar nenhum prazer, nenhuma alegria na existência. Particularmente, nós preferimos uma outra visão da vida. E eu me lembro de um amigo, homem simples, caboclo, homem do campo, do interior de Minas Gerais. Certa vez, alguém falando nessas questões difíceis da vida e sempre insistindo que a terra é um mundo de provas e de expiações, na maneira simples de ser, ele fez uma brincadeira muito interessante dizendo assim: realmente, a vida na terra é muito difícil. A terra é um mundo de provas e expiações. Que dificuldade, meu Deus, ter que enfrentar uma xícara de café com leite e uma fatia de bolo de fubá. Que tortura ter que enfrentar aos domingos um franguinho caipira. Que dificuldade ter que enfrentar uma pizza. Ele faz essa brincadeira, mas no que ele diz existe uma filosofia. A vida na terra não é como pretendem os pessimistas, somente dor e tristeza. A vida nos oferece mais. Se de um lado os pessimistas afirmam que viver é sofrer, no outro extremo existem os homens que criaram uma ilusão a respeito da vida. Para estes, a vida significa gozar, beber na taça dos prazeres todos os instantes. Para eles, a vida só tem sentido se eles estiverem aproveitando intensamente a existência. Então passam pela vida como se estivessem deslizando de patins. Para eles, a vida significa um passeio turístico, onde eles insistem dizendo que querem aproveitar a vida. De um lado, os pessimistas, afirmando que viver é sofrer. No outro extremo, as criaturas iludidas, acreditando que a vida só tem sentido quando temos prazer. O Espiritismo vem ao nosso encontro, abre janelas de entendimento e nos explica: nós somos espíritos. Saímos das mãos do Criador, simples e ignorantes. Deus, na sua grandeza, nos oferece essa senda evolutiva, esse caminho de experiências. Cada existência é um passo à frente. Cada existência, uma nova conquista, um novo aprendizado. A nossa meta, a perfeição, a plenitude, a conquista do reino dos céus. Para a doutrina espírita, nós não somos apenas o corpo. O corpo é o veículo da alma, é apenas um instrumento de manifestação. Nós somos espíritos. A vida na Terra passa a ter um significado muito importante. Viver significa receber da bondade divina uma abençoada oportunidade de crescimento, de aprendizado. Então a vida não é somente tristezas, a vida não é somente prazeres. O Espiritismo nos diz que a vida é todo esse complexo maravilhoso, mas viver na Terra é receber uma grande oportunidade de crescimento e de adquirir novos conhecimentos. A doutrina espírita amplia a nossa visão e a vida na Terra, do berço ao túmulo, passa a ter para nós um sentido muito maior. Vejamos o significado da dor, outro conceito importante para a nossa existência. O que significa o sofrimento para nós? Como nós compreendemos a dor? Há quem diga
que a dor é castigo de Deus. Fulano está sofrendo porque Deus está castigando. Mas será que Deus castiga? Nos lembramos de João, o evangelista. Ele define o Criador com uma só palavra, afirmando no seu evangelho: Deus é amor. Ora, quem ama não castiga. Quem ama abençoa. Quem ama abre os braços. Quem ama oferece nova oportunidade. Quem ama estimula, compreende, auxilia. Então Deus não pode castigar os seus filhos. Mas se não é Deus que nos castiga, se a nossa dor não tem causa nesse castigo divino, onde a causa do nosso sofrimento? Quase sempre o homem quer encontrar o culpado para a sua dor. E se não é Deus que está nos castigando, então nós sofremos por causa do outro. Eu sofro porque o outro me faz sofrer. O Espiritismo, neste particular, abre para nós painéis grandiosos para o entendimento da vida. Porque o Espiritismo nos apresenta a justiça divina, afirmando que Deus é amor. Deus não castiga os seus filhos, explicando que nós sofremos não porque os outros nos fazem sofrer. A causa dos nossos padecimentos não está no próximo. A dor não é forjada por outrem, mas por incrível possa parecer, o homem sofre exatamente porque ele cria esses padecimentos. E aí nós nos lembramos de Jesus, que há mais de 2000 anos já nos deu o entendimento dessa questão a respeito do sofrimento, quando ele narra para nós a parábola da ovelha desgarrada. Vejamos a narrativa do mestre. Havia um pastor que estava conduzindo um rebanho de ovelhas para um aprisco de segurança. A caminho, uma das ovelhas se desgarrou e se afastou do rebanho. O pastor, sempre atencioso, foi ao encontro da ovelha desgarrada e trouxe-a novamente para o rebanho. Passa-se algum tempo e novamente a ovelha se afasta, vai mais longe, cai numa furna e se fere. O pastor, sempre zeloso, vai ao encontro da ovelha que se desgarrou, percebe que ela está ferida, coloca-a sobre os seus próprios ombros e a traz novamente para a segurança do rebanho. Prosseguem a jornada e mais uma vez a ovelha se desgarra e dessa vez vai longe, longe, muito longe. Então, o pastor não pode deixar o rebanho sozinho para ir em busca de uma única ovelha. Ele não pode abandonar o rebanho porque os lobos ferozes estão à espreita. Então, ele manda que o cão vá em busca da ovelha perdida. O cão farejador sai, vai, encontra a ovelha, avança sobre ela, usa de violência, força, e a ovelha volta para o rebanho. A imagem, meus irmãos, é perfeita. Jesus é o pastor, a humanidade é o rebanho, nós somos as ovelhas, e o Senhor está nos conduzindo por um caminho seguro, a mensagem do Evangelho, a diretriz segura para as nossas almas. Ele quer nos conduzir para o aprisco de nosso Pai que está no céu. Mas muitas vezes, nós somos aquela ovelha que queremos sair do caminho traçado, da orientação segura, e nós nos afastamos. A bondade de Jesus vai, nos resgata e indica novamente o caminho seguro. Novamente, nós nos afastamos,
erramos, caímos, nos ferimos, e a bondade de Jesus nos recolhe, nos sustenta e nos mostra novamente a oportunidade pelo caminho de segurança. Mas muitas vezes nós nos afastamos desse roteiro seguro e vamos tão longe, que não é Deus que se esquece de nós. Nós é que nos esquecemos de Deus. E então a vida pede que o cão vá nos buscar. O cão é a simbologia da dor. Talvez por isso, o célebre poeta Victor Hugo certa vez escreveu: a dor é a mais sublime de todas as rainhas, porque todos se curvam diante dela. É verdade. Mesmo o homem mais descrente, no momento da dor, do sofrimento, ele ergue os olhos para o alto e, através da cortina de pranto, ele clama pelo amparo da divindade. Mas esta mesma mensagem, na parábola da ovelha, esta mesma mensagem está contida em uma questão de O Livro dos Espíritos. Naturalmente, com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Questão 614. Allan Kardec pergunta às entidades amigas: o que devemos entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei do amor, a lei divina, única lei necessária para a felicidade do homem. O homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Vejamos a resposta dos espíritos, a mesma concordância com a mensagem da parábola da ovelha desgarrada. Os espíritos afirmam que a lei divina é o caminho por onde nós devemos seguir. Ela é a lei necessária para a nossa felicidade. Entretanto, toda vez que nos afastamos desse caminho seguro, desse roteiro abençoado, nós somos infelizes. Nós criamos a dor. Daí porque os espíritos afirmarem que o sofrimento tem causa em nós mesmos. E o Evangelho segundo o Espiritismo afirma causas atuais e causas anteriores das nossas aflições, mostrando sempre que o sofrimento, a dor, é uma consequência natural do nosso afastamento da lei divina, do roteiro seguro que nosso Pai oferta para cada um de nós. O sofrimento, portanto, não é, como se diz, castigo de Deus, e não é forjado por outrem. O sofrimento é criado por nós mesmos. Eu costumo dar um exemplo bastante simples. Imaginemos que nós estejamos vendo aqui uma sala de uma casa qualquer. Ali estão os pais e uma criança pequena. De repente, a criança que brincava no tapete se levanta, observa na parede uma tomada e ela vai e quer enfiar o dedinho na tomada. O pai observa e rapidamente vem e retira a criança e explica para ela: não pode, você não pode pôr o dedo aqui que vai machucar. Novamente a criança volta a brincar, mas daqui a pouco o garotinho levanta e quer de novo ir lá e enfiar o dedinho. A mãe corre e explica, não é? Como é que mãe fala com criança pequena? Não pode, dodói, não é assim que a mãe fala? Dodói, não pode, explica, tira a criança, protege. Mas de repente os pais precisam se ausentar da sala. O garotinho fica sozinho. Ele olha para o brinquedo e olha para a tomada na parede. O que ele vai fazer, gente? O danadinho vai levantar, vai lá e vai enfiar o dedo na tomada. Cai para trás, toma um choque, resultado: nunca mais ele vai enfiar o dedinho na tomada. Agora nós perguntamos:
precisava tomar o choque? O pai havia explicado, a mãe orientou, protegeu, falou, explicou, mas ele teve que ter a experiência da dor para aprender a lição. Nós somos crianças espirituais. Muitas vezes a vida fala para nós a linguagem do amor e nós permanecemos surdos. A vida fala novamente a linguagem do amor e nós não ouvimos. Então a vida fala a linguagem da dor. E aí nós aprendemos o que precisamos aprender na vida, embora de uma maneira mais difícil e mais complexa. A dor, então, é um mecanismo inteligentíssimo da providência divina. Nós nos afastamos da lei e, como consequência, criamos o sofrimento para nós. E Deus se utiliza desse sofrimento para fixar em nós a lição que precisamos aprender na vida. Então a dor não é um processo punitivo, como muitas vezes se pensa. A dor é um processo educativo. A dor é a oportunidade de nós aprendermos a lição que a vida está nos falando. Por isso, certa vez, Chico Xavier, falando a respeito da dor, assim afirmou: na terra sofre mais quem tem mais tempo para si mesmo. Veja a sabedoria de Chico Xavier. Na terra sofre mais quem tem mais tempo para si mesmo. A dor, ela existe como consequência dos nossos equívocos no presente e no passado. Mas quando a dor surgir na nossa vida, nós precisamos ter o que a doutrina espírita chama de fé raciocinada. Nós precisamos retirar da dor o melhor, a lição que nós precisamos aprender. Nós não podemos nos colocar na situação de vítimas, de sofredores. Não podemos, durante a dor, apenas lamentar, apenas nos queixar, desanimar e desistir da vida. Nós precisamos observar o sofrimento, a aflição, o desafio que a vida está nos apresentando e retirar desse desafio a lição que nós precisamos. E por isso Chico Xavier diz: sofre mais quem tem mais tempo para si mesmo. Porque quando a gente tem muito tempo para nós, a nossa dor se amplia, ela se dilata, ela cresce. Quando nós estamos ocupados, quando estamos usando do tempo, dos minutos, no bem, a nossa dor diminui. Não podemos permitir, então, muito tempo para nós mesmos. Há uma tarefa lá no Maria de Nazaré, e creio que também aqui em várias casas espíritas, que é a visita dos caravaneiros, amigos da casa espírita que saem e vão fazer uma visita a pessoas que estão enfermas e impossibilitadas de virem à casa espírita. Então, muitas vezes, quando um ou outro companheiro da casa está lá reclamando muito, lamentando muito, se colocando naquela situação de vítima, o Divaldim diz assim para mim: Luiz Antônio, coloca a fulana no passe hoje, na visita de passes. E é muito curioso essa situação, porque quando a pessoa chega da visita que fez aos doentes, é sempre o mesmo diálogo, é sempre a mesma fala. Luiz Antônio, Divaldinho, eu não posso reclamar da minha vida. Meu Deus, olha, eu estava reclamando tanto, eu estava triste, Essa visita, aquele rapaz, 15 anos numa cama, aquela senhora com câncer na garganta, meu Deus, que sofrimento, aquele outro, a minha vida é maravilhosa. É interessante como a pessoa muda a maneira de ver as coisas. Por isso, Chico Xavier tem razão. Se nós ficarmos com muito tempo para nós mesmos, a nossa dor se amplia, nós não aprendemos a lição.
Nós apenas sofremos, mas não aprendemos a lição. Mas quando nós saímos de nós e vamos visitar outro território, o território do próximo, do nosso irmão, e nós descobrimos dores maiores, nós começamos a ver que a nossa dor não é tão grande quanto supunhamos, e a nossa visão se transforma. O Espiritismo então vem e renova para nós o conceito de dor. O sofrimento não é castigo de Deus, não é forjado por outrem. O sofrimento tem causa em nossas atitudes. Toda vez que nos afastamos da lei divina, criamos o mecanismo do sofrimento. E Deus vai se valer desse mecanismo para nos despertar para as lições que a vida precisa nos oferecer. Vejamos finalmente um outro conceito importante na existência, o conceito de felicidade. O que significa felicidade para nós? Há aqueles que dizem que felicidade não existe, que isso é uma fantasia, uma ilusão. Há outros que afirmam que a felicidade existe sim, mas Deus reservou a felicidade só para os outros, para Ele, nada. Qual o nosso conceito de felicidade? A doutrina espírita igualmente amplia para nós o entendimento desse conceito de felicidade. O Espiritismo nos diz que felicidade não está em algum lugar. Felicidade não se adquire aí no exterior. Felicidade não está também em uma pessoa. A felicidade é um estado de espírito. É uma maneira de ver as coisas da vida. Às vezes nós dizemos assim: eu só vou ser feliz quando eu morar em Rio Preto, não é, Valquíria? Rio Preto é que é cidade, Votuporanga não. Como eu vou ser feliz quando eu mudar para Rio Preto? Será? Se eu me considero infeliz em Votuporanga e me transferir para Rio Preto, será que haverá uma mágica e eu vou encontrar felicidade? Felicidade não está em uma cidade, não está em um lugar. Mas às vezes o jovem sonhador diz: eu só vou ser feliz, só vou ter felicidade quando eu estiver ao lado dela, da princesa. Ou a princesa diz que vai ser feliz quando estiver do lado dele. É um aspecto da nossa felicidade. Mas nós não podemos também conceber a felicidade nas mãos de uma pessoa. Porque se essa pessoa amanhã vai embora, se ela nos abandona, acabou a vida, acabou a felicidade, não existe mais felicidade? Então a felicidade, o Espiritismo nos diz, é um estado de espírito. Aí nós começamos a entender essas almas nobres, que são felizes, apesar de, são felizes. Nos lembramos da figura de Chico Xavier, sempre feliz. Ele podia estar próximo dos entes queridos ou distante, próximo dos amigos ou distante deles. Ele poderia estar em Pedro Leopoldo, em Uberaba, em São Paulo. Ele sempre estava feliz. Porque felicidade é uma conquista íntima. Felicidade é um estado espiritual. Não está ali, não está mais adiante. E nós espíritas, muitas vezes temos o conceito de que felicidade existe, mas é algo para depois da morte, quando a gente desencarnar. Então aí a gente vai ser feliz. E até quem diga, não é? Ah, quando eu desencarnar eu vou ser feliz. Quero ir para nosso lar, direto para nosso lar, não é? Quero morar lá naquela avenida, né, que dá para o Rio Azul, né? Será? Se a gente desencarnasse agora e fosse direto para nosso lar, nós não encontraríamos felicidade. Porque felicidade não está na vida física, felicidade não está na dimensão espiritual. A felicidade depende de nós. Então a pessoa que vive aqui na encarnação, apesar de todas as bênçãos que a vida oferece,
Mas ela está sempre lamentando, sempre reclamando, nunca está contente, está sempre insatisfeita. Desencarna, vai direto para nosso lar. Ah, agora eu vou ser feliz. Daqui a pouco ela está infeliz de novo, reclamando dos guias, reclamando da disciplina, reclamando do trabalho. Lembremos no nosso lar o capítulo daquela senhora que queria fazer uma visita ao filho dela aqui na terra, e ela foi até o ministro requisitar a permissão. E Clarencio diz para ela: mas minha filha, nós colocamos você para trabalhar nesta área, você disse que era difícil. Transferimos você para outra, você reclamou. Te levamos para outro setor, você continua reclamando. Então felicidade não está em nosso lar também. Porque a mulher continuava infeliz, lamentando, reclamando e querendo sempre mais. Felicidade é um estado de espírito. Há uma frase do espírito irmão José, através do Carlos Bacelli, que eu acho muito interessante. Ele afirma assim: infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Veja que sabedoria do espírito. Infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Ou seja, o indivíduo que diz eu sou infeliz é porque ele não está contente com a felicidade possível. Ele quer a felicidade impossível, a felicidade que está distante. Não a felicidade possível que está aqui ao lado dele. Ele quer a felicidade impossível. Não é assim às vezes que nós dizemos: se eu fosse o fulano, como eu seria feliz? Ah, se eu tivesse a vida daquela maneira, como eu seria feliz? Infelicidade é não contentar-se com a felicidade possível. Há uma lenda oriental muito interessante, que trata exatamente dessa nossa insatisfação para com as alegrias da vida. Ela diz assim: havia um mestre que certa vez passou por um caminho, e lá estava um jovem sofredor, muito infeliz. O mestre observou aquele rapaz e, tentando reanimá-lo e ajudá-lo, disse assim para ele: meu filho, você está vendo aquela pedra? Sim, mestre, estou vendo. O mestre então apontou o dedo indicador e a pedra se transformou em uma joia preciosa. O rapaz arregalou os olhos, correu, pegou aquela preciosidade nas mãos e estava feliz. O mestre, então satisfeito, foi embora. Passou algum tempo e o mestre novamente passou por aquele caminho. Encontrou novamente o rapaz e ele estava infeliz, insatisfeito novamente. E o mestre, para felicitá-lo, disse assim: meu filho, você está vendo essa rocha? Sim, mestre, estou vendo. O mestre então novamente apontou o dedo indicador para a rocha e a rocha ficou toda ornamentada de pedras preciosas. O rapaz se levantou, correu, abraçou aquele tesouro, estava vibrante e feliz. O mestre se foi. Passou algum tempo e novamente o mesmo caminho, a mesma estrada, o mesmo jovem, novamente infeliz e insatisfeito com a vida. Mais uma vez o mestre o atendeu, dizendo assim: meu filho, você está vendo essa areia à nossa volta? Sim, mestre. O mestre novamente apontou o dedo indicador e a areia se transformou em ouro em pó. O rapaz ficou feliz, jogava aquela poeira dourada para cima, estava sorrindo, estava feliz. O mestre se foi. Passou mais algum tempo e novamente, passando por aquele mesmo caminho, ele encontrou o rapaz, outra vez infeliz, lamentando-se e sofredor. Aí o mestre mudou o diálogo, porque até mestre cansa, não é, gente? Chega uma hora que o aprendiz não está percebendo. Então o mestre disse assim:
Meu filho, eu me lembro, 3 vezes eu passei por aqui, 3 vezes eu tentei te estimular, me lembro que eu transformei uma pedra numa joia, depois te ofereci uma rocha ornamentada de pérolas, e da última vez eu transformei a areia em ouro em pó, e você continua lamentando, reclamando e está infeliz. Então, meu filho, me diga, o que você quer para ser feliz? E o jovem então levantou os olhos rapidamente e respondeu assim para o mestre: ah, mestre, eu quero o seu dedo. A nossa velha insatisfação. Ele não estava feliz com as bênçãos, com os presentes que ele recebeu. Ele ficou pensando, creio eu que ele pensou assim, não é? Ah, se eu tivesse um dedo daquele, não é? E começou a ficar infeliz, querendo a felicidade impossível. Ele não ficou feliz com a felicidade possível, a que estava à volta dele. O Espiritismo explica para nós que felicidade está aqui, dentro de nós. Felicidade é uma decisão íntima, particular, depende de cada um de nós. Lembremos então, novamente o texto de Cecília Meirelles. Às vezes, eu abro a janela e me deparo com um jasmineiro em flor. Avisto crianças que vão para a escola. Vejo pardais brincando nos fios da rede elétrica. Às vezes passa um avião, às vezes eu acompanho as peripécias de um cão. Vejo todas essas coisas e me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades que estão diante de cada janela, uns dizem, essas coisas não existem. Outros afirmam que existem, mas somente na minha janela. Mas eu lhes digo que é preciso aprender a olhar para vê-las assim. Perguntemos para nós mesmos, que tipo de pessoa nós somos? Aquelas que acreditam que a vida é só sofrimento? Que acreditamos que a dor é castigo de Deus ou é forjada por outrem? Que dizemos que felicidade não existe? Ou somos daquele tipo que afirmamos que a felicidade existe, mas não está na nossa janela, só está na janela do vizinho? Reflitamos, meus amigos, porque o Espiritismo é claridade no nosso caminho. O Espiritismo, sim, abre para todos nós janelas para a compreensão, para o entendimento, alarga os nossos horizontes de entendimento, possibilitando-nos a alegria de viver. Os Espíritos afirmam que o Espiritismo é o Consolador prometido, é Jesus de volta. E Jesus afirmou que veio trazer a boa nova, e boa nova é boa notícia, e boa notícia só pode causar alegria. Se o Espiritismo é a revivescência do cristianismo, é a boa nova de volta para nós. Espiritismo, então, é lucidez, é fé raciocinada, é coração, é luz iluminando os nossos sentimentos. Mas a luz do Espiritismo brilha em nossa mente, fazendo-nos ter uma fé raciocinada, escorre para o nosso coração, iluminando o nosso sentimento, convidando-nos à fraternidade, mas em seguida, essa luz precisa igualmente escorrer do coração para os nossos braços, para as nossas mãos, para que através do trabalho ao semelhante, nós possamos nos completar e encontrarmos a felicidade. Porque para o Espiritismo, felicidade é para agora, é para hoje, é para já. Depende unicamente de nós. E o caminho, o Espiritismo nos diz,
Emmanuel, através de Chico Xavier, afirma: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. A mesma distância que existe entre nós e o próximo é a distância que existe entre nós e Deus. O caminho nós conhecemos. Que Jesus nos abençoe, que juntos nós possamos reforçar esta noite, com a doutrina espírita, esse pacto de desejarmos estudar, melhorar os nossos sentimentos, trabalharmos no bem, para que a vida e a felicidade tenham um brilho especial para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz.